Mãe de criança alérgica, como está o sono da sua criança? Você já prestou atenção se ela realmente apresenta um sono reparador? Eu sou a doutora Gabriela Sepúlveda, pediatra e alergista e membro da Associação Brasileira de Alergia e da Academia Europeia de Alergia. Para quem ainda não me segue, clica aqui, ativa o sininho para receber todas as notificações de conteúdos tão importantes para as mães de crianças alérgicas. O sono é um período fundamental para o pleno desenvolvimento de nossas crianças. Elas devem apresentar um sono reparador, com um número de horas suficientes e também com uma boa qualidade de sono, que este sono não seja interrompido. Por isso, é fundamental que nós, como mães, estejamos atentas a como está sendo o período do sono de nossas crianças. Para isso, é importante que nós observemos tanto o período antes do sono quanto depois que a criança já dormiu, enquanto ela está dormindo e pela manhã, para assim podermos ter todo o período noturno e o início do período diurno e assim podermos realmente observar como está o sono desta criança. Ponto fundamental é horário para dormir. Criança precisa de rotina. Mesmo no período das férias, é necessário que se estabeleça um período, um horário para que a criança vá dormir. Por exemplo, em torno de 10 horas. Esse seria um horário que no período das férias seria um bom horário, pois a criança não tem que despertar tão cedo e ela pode esticar esse sono um pouquinho mais pela manhã, pois temos que calcular que essa criança durma entre 12 e 10 horas para que realmente ela tenha um período de descanso necessário para a sua faixa etária. Outro ponto, é ideal que se tenha uma rotina antes de dormir. As telas devem ser apagadas, idealmente 2 horas antes do sono, mas no máximo 1 hora antes. Porque o videogame, o celular, ele ativa demais a criança e pode atrapalhar o seu sono e a qualidade deste sono durante o período noturno, deixando ela muito agitada, dificultando a entrada no sono e depois que essa criança entrou no sono, mantém-se muito agitada. É ideal que se tenha uma rotina, jantar, um banho relaxante, a leitura de um livro, a contação de histórias para crianças menores e aí sim o início do sono durante o período de 12 a 10 horas. É importante que observemos, depois que essa criança está dormindo, como está sendo o seu sono. Existem, nas crianças alérgicas, alguns quadros que temos que observar e estar muito atentos, pois eles podem atrapalhar demais a qualidade do sono, principalmente de nossos pequenos alérgicos. 1. Temos que observar como é a respiração de nossas crianças durante o período do sono. Crianças que apresentam alergia respiratória podem ter o seu sono atrapalhado pela respiração oral. O ideal é a respiração nasal. A respiração oral, ela dificulta no processo do sono. Por isso, crianças que apresentam a síndrome do respirador oral ou apresentam aumento na carne do nariz, com uma adenoide aumentada, podem apresentar um sono muito alterado, com muitas pausas e muitos roncos. Temos que estar atentas se as nossas crianças roncam todas as noites ou se elas apenas roncam, por exemplo, nas crianças que apresentam rinite durante o período das crises de rinite. Isso vai nos diferenciar se esta criança é um respirador oral ou se ele apenas apresenta um quadro de alergia, como por exemplo a rinite, que é alergia no nariz. Quando o nariz está entupido, a criança muitas vezes vai respirar pela boca. Mas se ela respira pela boca todos os dias,
ela aí provavelmente apresenta a síndrome do respirador oral. Também na síndrome do respirador oral, é muito comum observarmos as pausas respiratórias durante o sono, ou as apneias do sono, que são quadros em que a criança para de respirar durante alguns segundos e depois retoma o ciclo respiratório. Esses períodos são preocupantes, pois a criança apresenta um momento em que há uma parada da ida do oxigênio para o cérebro. Por isso, é importante que isso seja comentado com o médico que acompanha o seu pequeno. Nas crianças que apresentam a asma, que é a alergia no pulmão, muitas vezes ocorrem crises noturnas no meio da madrugada. Se essas crises são muito frequentes, isso quer dizer que a asma desta criança não está bem controlada e ela pode atrapalhar em muito o sono da criança, que acorda várias vezes à noite pela sensação de falta de ar, fazendo assim com que esse sono não seja um sono reparador. Outra questão muito importante são nas crianças que apresentam as alergias de pele. As alergias de pele, como a dermatite atópica ou a urticária crônica, são alergias que são crônicas e tendem a muita coceira, ao que chamamos ao prurido intenso, que é a coceira intensa, que muitas vezes pode piorar durante o período noturno, pois elas aí não estão distraídas com suas atividades diárias. Então, temos a impressão de que essa coceira aumentou ainda mais. Mas se essa coceira, se a dermatite atópica ou se a urticária crônica não estão controladas, isso vai atrapalhar o sono de nossas crianças, que muitas vezes vão acordar ou terão um sono extremamente agitado, um sono que não será um sono reparador. Nos períodos de crise da urticária ou da dermatite atópica, isso pode ocorrer, mas se isso vem se distribuindo ao longo do ano, isso pode atrapalhar e muito ao desenvolvimento de nossas crianças. O sono da criança deve ser, de preferência, em um ambiente tranquilo, em que não haja muitos ruídos, não haja estímulos externos, telas de televisão, telas do computador. O celular não deve estar próximo às nossas crianças durante o período da noite, para evitar a tentação que no meio da madrugada, caso elas acordem, queiram estar ali jogando ou estarem mexendo nos eletrônicos. Por isso, não deixe, idealmente, esses dispositivos no quarto de suas crianças. Outra questão muito importante que devemos avaliar é como está a movimentação noturna de nossas crianças. Elas são muito agitadas, elas conseguem permanecer algum período na mesma posição, dão muitas voltas pela cama. Deve-se observar para ver se essa agitação pode ser um sono que não esteja sendo reparador. Pois, se na manhã seguinte a criança acorda atenta, disposta, isso pode ser um sinal apenas de que ela apresenta alguns movimentos, ciclos de movimentos maiores durante o sono. Mas, se essa criança, durante o período da manhã, encontra-se cansada, muitas vezes até com perdas na parte escolar, em que ela não consegue absorver todo o conteúdo ou ela dorme em sala de aula, isso quer dizer que esse sono não está sendo reparador, se foi coberto o número de horas necessárias. Temos que estar atentas também aos nossos adolescentes, pois os adolescentes também precisam de longas horas de sono, em torno de 10 a 9 horas são necessárias. Por isso, o controle do horário de dormir dos adolescentes também é muito importante. Apesar de já estarem maiores, eles ainda necessitam muito de nossa orientação. O adolescente tende a querer dormir mais tarde, mas isso não é o ideal. Apesar de necessitarem de um número um pouco menor de horas, esse horário de dormir também deve ser estabelecido durante o período das férias,
Deixar o adolescente durante as longas madrugadas exposto aos artigos eletrônicos, aos jogos, ao celular, não vai beneficiar em nada a sua saúde, tanto mental quanto física. Por isso, estabeleça horários para os jogos durante o período das férias também, sendo necessária a mesma rotina que muitas vezes utilizamos com as crianças menores. O adolescente, pela manhã, muitas vezes pode ter já uma sensação de preguiça para levantar. O despertar para eles não é tão fácil quanto para as crianças pequenas. Isso podemos observar uma mudança de comportamento na saída da infância com a entrada na adolescência. Mas temos que estar atentos se o sono realmente está sendo reparador ou se está trazendo prejuízo na parte de aprendizado deste adolescente. As crianças menores podem necessitar de períodos de sono curtos ao longo do dia, aquelas pequenas sonecas de 20 a 30 minutos. As crianças mais velhas já tendem a não ter mais esse hábito, mas também temos que estar atentos se a noite anterior foi uma boa noite de sono, se eles estão muito cansados, podem tirar pequenos cochilos no dia seguinte. Mas o ideal é que esses cochilos, quando forem as crianças chegando próximas ao final da infância, não se tire mais para não atrapalhar o sono noturno. A criança deve estar cansada para sentir sono e ter a vontade de dormir. Se ela dormiu durante muitas horas durante o dia, durante a noite, esse sono também estará prejudicado. Isso é um balanço muito individual que depende muito da nossa observação diária e o aprendizado de como é o funcionamento de cada uma de nossas crianças. Por isso, o sono é uma questão fundamental e nos quadros alérgicos ele pode estar alterado. Por isso, mãe, esteja sempre atenta a como está o sono do seu pequeno. Para mais conteúdos como esse, me segue aqui no canal, ativa as notificações para receber todos esses conteúdos tão importantes para mães de crianças alérgicas.